noite, irmãos, graça e paz. Mais uma noite nos reunimos com um único propósito de louvar, bendizer e adorar o nosso Deus, porque só Ele é digno de louvores, de honra, de adoração. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Deus presente. Nessa noite também, irmãos, eu gostaria de suplicar com os irmãos pelo final da pandemia, orando a Deus para que essa imunização alcance brevemente a todos, não só no nosso país, mas em todos os países que estão sofrendo por conta da pandemia. Gostaríamos ainda de, nesta noite, clamarmos ao Senhor que Ele entre com providência de consolo àqueles que perderam seus entes queridos, que Ele entre com providência de força àqueles que estão sofrendo por motivos vários, que o Senhor possa ouvir a nossa voz, que o Senhor possa ouvir os nossos louvores, que o Senhor possa ainda falar conosco através da sua palavra, que é fonte de vida e de alegria e de esperança. Que cada um possa receber do Senhor uma porção dobrada do amor e da graça e da misericórdia. Que nós também possamos refletirmos sobre as nossas falhas e pensar de como podemos fazer melhor para servir ao Senhor. Eu quero agradecer a vida de cada um dos irmãos e dizer da minha saudade. A minha família também está bem saudosa de cada um dos irmãos. E que cada um possa receber do Senhor a palavra de uma maneira que possa ouvir, entender e aplicar no seu dia a dia. Ainda, irmãos, eu gostaria de compartilhar alguns trechos da palavra de Deus. Façamos agora a leitura que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículos de 2 a 3, 31 a 32 e 47. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e meu poderoso Salvador. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estar fazendo essa oração, Senhor, referente, Senhor, à Tua glória, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, pelo Teu nome, ó Pai. Nós te adoramos pela Tua soberania infinita, ó Pai. Nós te adoramos pelo Senhor ser esse Rei maravilhoso que sempre foi conosco, ó Pai. Tenha piedade dos nossos erros, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua misericórdia também, que o Senhor sempre teve conosco. Eu te adoro por isso, ó Pai. Eu te adoro também por o Senhor estar nos abençoando neste momento tão difícil, Senhor Deus, que está acontecendo neste mundo, ó Pai. Te agradeço pela Tua vontade, Senhor Deus, de nos guardar e não desistir de nós, Senhor Deus. O Senhor nunca nos deu as costas, ó Pai, para nada. E por isso eu te adoro, Senhor Deus, por essa vontade de nos guardar, de nos abençoar e estar sempre conosco, ó Pai. Te adoro também pela minha família, pela família, Senhor Deus, que somos na igreja, que somos irmãos da fé, ó Pai. A igreja de Paulo Silas, Senhor Deus, muito obrigado por nos manter unidos sempre, ó Pai. Muito obrigado por tudo, não só a igreja de Paulo Silas, mas todas as redores, Senhor Deus. Muito obrigado por nos usar, Senhor Deus, para sermos os Teus servos, ó Pai. Eu te adoro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Neste dia feliz, neste santo lugar,
Jerusalém, eu marquei um encontro com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, porque o Senhor está sempre cuidando de nós, Pai. Quero te agradecer pela bondade, Senhor, pelo seu cuidado que o Senhor tem com nós, Senhor. Mesmo, Senhor, a gente sendo não perfeito, Senhor, mas o Senhor está sempre cuidando de nós, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, nesse momento, que o Senhor esteja perdoando, Senhor, os meus pecados, Senhor, e o pecado de todos os irmãos que estão reunidos, Senhor, em pensamento nesse momento, e te clamando, Senhor, perdão, Senhor, porque somos falhos, Senhor, e muitas vezes, Senhor, não te obedecemos, Senhor, e por isso pecamos, Senhor, e erramos, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor ainda nos permite, Senhor, te pedir perdão e o Senhor ainda nos perdoa, Senhor, pela sua bondade, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Eu sei que nesse momento tão difícil, Pai, é difícil, mas a gente está sempre clamando, Senhor, por perdão, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu te agradeço. Amém. Graça e paz, amados irmãos, nós estamos pedindo a Deus, orando, nosso desejo para que você esteja bem, você e sua família, a IPI Paulo Silas, embaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós estamos retornando, segunda-feira retornamos às atividades ministeriais, depois de um período de férias. Agradecemos a Deus por suas orações e pedimos que o Senhor também esteja abençoando de um modo muito especial a sua vida. E desse modo, como pastor da igreja, eu me coloco à sua disposição. Se você quer um momento pastoral, de aconselhamento, de oração, de conversa, eu estou à disposição. Entre em contato comigo para que juntos possamos sempre ter a comunhão em Deus e a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, como a palavra do Senhor assim nos ensina. E seja qual outra situação, pode ser um problema
pessoal, um problema familiar, um problema econômico. Nós queremos, como igreja, também assistir aos seus membros, de modo que se sintam amparados e fortalecidos nesses momentos muito difíceis que nós temos passado de pandemia e que trazem grandes consequências na sociedade, com perdas de vidas, com questões familiares difíceis, com questões de enfermidades outras. Nós precisamos estar juntos em Cristo Jesus, o corpo de Cristo unido e vivendo como um povo que expressa a sua fé e a sua esperança em Jesus Cristo. Então eu estou à sua disposição, que o Senhor possa ser engrandecido, exaltado, sobremaneira, através da nossa comunhão em Cristo Jesus. E nós queremos, neste culto, neste novo ano, trazer uma palavra de desafio à sua fé, à sua vida, ao seu ministério, à sua caminhada com Jesus Cristo, à sua vivência junto à igreja, para que nós também tenhamos esta busca, esse desejo, esta profundidade na palavra de Deus, nesta intenção dos nossos corações. Eu quero orar com você agora, pedindo que a ministração da palavra do Senhor seja bênção sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecendo porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos a Deus porque a Tua mão de poder, de graça, tem expressado profundamente sobre as nossas vidas o Teu amor, amor maravilhoso, expressado a Deus a Tua graça, graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. Nós somos extremamente, eternamente gratos a Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. E nesta confiança, nesta certeza, nós desejamos ardentemente buscar a Tua face, buscar entender a Tua vontade e Te servir com o nosso coração aberto, buscando em Ti, Senhor, o refúgio bem presente. Nós Te damos graças, ó Deus, pela vida da igreja, pelos membros, por aqueles que são participantes, visitantes, que são simpatizantes da igreja. Nós pedimos, ó Deus amado, derrama a Tua bênção sobre nós. É o nosso desejo, Senhor, que nós tenhamos entendimento na Tua palavra. É o nosso desejo, Senhor, que nós tenhamos uma plena e profunda comunhão contigo. É o nosso desejo, Senhor, que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E pedimos a Deus o fim desta pandemia, pedimos a Deus que apesar de todas as mazelas e dificuldades, que esta pandemia possa terminar e nós possamos ter uma plena comunhão viva em Jesus Cristo. Enquanto isto não acontece, Senhor, dá-nos paz, dá-nos refrigério, renova, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fé, para que juntos possamos Te buscar e querer mais e mais engrandecer o Teu santo e bendito nome. Assim, ó Deus, nós pedimos e oramos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus no profeta Isaías. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva,
que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a leitura desse texto para a meditação das nossas vidas, do nosso coração, da nossa vida com Deus e com o nosso próximo. Irmãos, nós estamos vivendo a realidade de um novo ano. Parece que não é, porque tem muitas realidades que passam de um ano para outro, como é o caso da pandemia, um caso de adversidade, um caso novo na nossa história. Eu creio que nenhum de nós passou por essa crise, essa fase, essa dificuldade em nossas vidas, mas nós estamos vivendo isso. Isso faz parte da nossa existência. Isso é a realidade. E a partir dessa realidade, então, como que nós devemos olhar para um novo ano? Um homem morava na periferia, bem distante do centro da cidade, numa cidade do interior, e ele saía de casa com seu carro, ia por um caminho, por uma estrada a ermo, e chegava para atravessar uma grande avenida, havia um semáforo, um sinal. E então ele esperava o semáforo ficar verde e ele passava a avenida e ia fazer suas coisas na cidade. Ia fazer compras, ia na farmácia, ia fazer o que era necessário. Certo dia ele chegou, parou no cruzamento e não tinha mais o semáforo. E aquele homem não conseguia atravessar, porque ele não sabia se estava verde ou vermelho. O que eu faço? Ele voltava para casa e comentava com a sua esposa: eu não estou conseguindo ultrapassar a avenida porque não tem mais o semáforo que marcava quando era verde e quando era vermelho. Há marcas da nossa realidade, como esse semáforo, que foram retirados da nossa história. E a partir disso, da realidade que nós estamos vivendo, de fatos novos na nossa existência, semáforos foram retirados. Sinais vermelhos e verdes estão diferentes ou inexistentes. E nós precisamos, então, recuperar, refazer, remodelar a nossa visão diante dessa realidade. Existe um conto muito famoso que é Alice no País das Maravilhas, quando ela cai naquele poço, profundo e começa a caminhar por vários caminhos. Ela encontra no meio lá de uma trilha onde havia várias bifurcações, ela encontra um gato que é invisível, mas fica visível para ela, e ela então pergunta assim: qual é o caminho certo que eu devo ir? E o gato então pergunta para ela: para onde você está indo? E ela fala assim: eu não sei. E ele falou: bom, então se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Essa é a realidade de um novo ano. Qual o caminho que nós queremos? O que nós queremos fazer? Eu estava lendo alguns blogs cristãos na minha férias e é muito interessante que começa então, final de ano, ano novo, várias reportagens, vários textos, várias aplicações falando de como que eu posso ter um ano melhor. Como que eu posso fazer para ler mais a Bíblia? Como eu posso fazer para ser um cristão melhor? Como eu posso fazer para ser um membro da igreja melhor? Como eu posso orar mais? Há essa expressão no início do ano, não só para a questão espiritual, mas também na questão profissional, na questão física, fazer exercícios. Então, como que eu posso alcançar alguns alvos naquele ano? Mas eu quero, a partir desse texto de Isaías capítulo 6, não enfatizar o como. Evidente que nós temos que ler mais a Bíblia, evidente que nós temos que orar mais, evidente que nós temos que fazer outras coisas que Deus espera para nós. E como é bom cristãos que buscam ter um aprimoramento, um desejo no profundo do seu coração de serem crentes melhores. Esse é o desejo de Deus, de que nós estejamos numa contínua e presente aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa vida cristã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esses textos, essas mensagens, como eu acabei de falar, do como, há muitas técnicas, muitas
muitos conselhos, muitas formas de eu fazê-lo. Mas o que eu quero enfatizar nesse texto de Isaías 6 é por que eu quero fazer. Por que eu quero ler mais a Bíblia? Por que eu quero ser um crente melhor? Por que eu quero orar mais? Eu creio que nós temos um exemplo em Isaías desta realidade que é profundamente importante para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada como igreja, para sermos desafiados como Isaías foi e da maneira como ele foi, nos dando uma sustentação para a nossa vida cristã, seguindo para o autor, consumador da nossa fé, não olhando mais para os lados, não se desviando para as coisas, mas focando a nossa vida em Cristo e buscando servi-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E antes de ver os comos, nós precisamos saber os porquês. Por que eu quero ser assim? Por que eu quero alcançar esse desejo? Há um fato muito interessante em Isaías. Ele tem um momento de renovação de encontro com Deus. Nós lemos a partir do capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Se você ler os 5 primeiros capítulos, Isaías já era profeta. E Isaías já tinha trazido palavras de profecias ao povo de Israel. Isaías já tinha falado dos ais de Deus, ou seja, juízos, julgamentos de Deus. Isaías já tinha feito todo o ministério, um chamado, e ele sabia daquilo que era atributo que Deus havia colocado para a sua vida. Por que então esse outro momento? E eu creio, amados irmãos, que Deus quer fazer isso conosco, porque passado um tempo, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso desejo de andar com Deus, muitas vezes vai se esfriando, vai tomando uma atitude que nos conduz a uma continuidade da nossa vida sem que nós tenhamos outros e novos desafios em nossa vida, como viver em Cristo e para Cristo. Nesse sentido profundo e belo desse texto, nós podemos perceber que Deus leva Isaías a um novo encontro com Ele. Aquele encontro que traz um renovo, um revigorar, um fortalecer, uma força de Deus para nos orientar e nos capacitar a ter o desejo de profundidade com Deus. Isaías, apesar de todos os atributos que eu acabei de falar, Deus ainda queria fazer muito mais nele, com ele e para o Senhor. Essa é uma visão profunda que nós devemos ter nesse desejo de um 2021, que apesar de todas as dificuldades, nós não nos vejamos assim, mas então por causa da pandemia, nós não podemos fazer, nós não podemos realizar, nós não podemos acontecer, nós não podemos ser. Não é verdade. Isso nos limita, isso nos condiciona, isso nos restringe, mas o Senhor é criativo, é bendito, e Ele traz desses encontros maravilhosos para que nós possamos então, revigorados com criatividade, fé, vida, esperança, viver intensamente a presença do Senhor em nossos dias. Os dias de Isaías não eram fáceis, havia morrido, né? O texto é claro, é um texto histórico, porque fala que o rei Uzias, né, havia morrido, e havia uma sucessão, havia problemas sociais, econômicos em Israel. Israel passa a ser atacado por outros povos. Há outras realidades que acontecem que são extremamente difíceis e também limitantes ao povo de Deus daquela época. E do mesmo modo que Deus agiu com Isaías, Ele deseja que nós também possamos ter este encontro com o Senhor, renovando nossas forças em Cristo Jesus. Minha esperança, meu desejo, minha oração, para que o Senhor revigore e renove a nossa fé e nos dê entusiasmo, alegria do Espírito Santo, para sermos instrumentos de Deus para a honra e glória do seu santo nome. Seja eu e você instrumentos de Deus nesse ano novo de renovo em Cristo Jesus. O nosso Deus é maravilhoso porque Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus pessoal,
Ele deseja marcar encontros conosco. Quem vive uma vida religiosa não sabe o que é ter encontros com Deus. Quem vive uma vida espiritual, conforme a Bíblia nos orienta, ele sabe que é convidado a ter encontros com Jesus Cristo. E eu quero, meu amado, meu irmão, que o porquê nós devemos ter outras atitudes no nosso ano de 2021, este porquê é porque o nosso Senhor Jesus quer marcar encontros conosco, assim como ele marcou o encontro com Isaías, assim como ele marcou o encontro com outros profetas, com grandes homens da Bíblia. Deus quer marcar o encontro conosco. Isso não faz de nós menos especiais do que era Isaías. Isaías era um homem simples, Isaías era um homem que não tinha recursos, Isaías era um profeta, Isaías era um homem que em muitos momentos foi combatido pelo seu próprio povo porque não aceitava as respostas de Deus ao anseio que o povo tinha. Mas, assim como Isaías teve um encontro com Deus, nós também somos convidados a ter um encontro com Jesus Cristo. E esse encontro não é só aquele encontro do momento que nós temos a nossa conversão, mas são encontros que vão aperfeiçoando, vão dinamizando, vão trazendo novas propostas, novas dinâmicas, novas realidades, para que a minha vida espiritual não seja abstrata, não seja algo inerte, concreto, sem vida, mas algo que permeia a alegria do Espírito Santo no meu coração, na minha vida. Isso possa transbordar, rios de água viva transbordam em nós quando nós temos encontros vivos com Jesus Cristo. E Isaías nos mostra esta perspectiva de um encontro com Jesus. O que eu vejo? E o texto fala várias vezes que Isaías diz, eu vi. E é isso que Deus nos convida, a ver a sua glória, seu poder, a sua majestade. E nós podemos resumir o que Isaías estava vendo nessa palavra sublime. Ele viu o sublime trono. Sublime é um encontro com Deus, Deus magnífico, Deus maravilhoso, deslumbrante, admirável, grandioso, fantástico. Quantos sinônimos, quantos atributos, quantas palavras nós temos que usar para este encontro majestoso e maravilhoso que a Bíblia diz de sublime. É algo tão maravilhoso, bendito, que consome a vida de Isaías, que ele fica absorto, fica totalmente revestido desta grandeza de Deus e ele está admirando ao Deus que ele tem. Meu amado, nós temos que responder por que nós queremos fazer determinadas atividades e coisas durante o ano de 2021, porque nós admiramos o nosso Deus. Nós temos uma admiração por Jesus Cristo. Nós temos uma atração tão fantástica, tão maravilhosa que Ele nos dá, que não há como desviar o nosso rosto, nossa intenção, nossos olhos. Eu vi, como Isaías vê, eu vi o sublime trono do Senhor, que é grandioso, admirável, maravilhoso. Isso é bendito e nós precisamos assim admirar, olhar para Jesus e perceber que a sua glória, a sua majestade, assim como se manifestou a Isaías, continua a se manifestar de um modo muito claro e especial para mim e para você. 2021 é ano sublime, é ano admirável, é ano magnífico, é ano de nós olharmos cada vez mais para Jesus Cristo. E eu quero convidá-lo, meu amado irmão, nessa primeira mensagem de 2021, que nós tenhamos uma visão clara de que Deus quer realizar através de nós muitos como fazer evangelização, como fazer diaconia, como fazer comunhão, como fazer ações do reino de Deus entre nós, mas todos estes comos precisam antes saber o porquê nós queremos fazer isso. E nós o fazemos porque nós temos um encontro sublime com Jesus Cristo. E eu quero convidá-lo a que você seja cativado, seja contaminado, seja revestido desse desejo ardente em seu coração de perceber que o Senhor quer estar mais
próximo, mais íntimo e viver de um modo mais profundo um relacionamento comigo e com você. Assim fazendo, a EPI Paulo Silas pode verdadeiramente experimentar a graça, a glória, o poder de Deus se realizando em nós e em nós através de nós. Esse é o desejo de Deus. E o que mais que Isaías vê nesta visão maravilhosa? Isaías vê esse querubim, este ser estranho com várias asas, cobrindo os pés, cobrindo os olhos, voando e gritando, cantando, adorando a Deus, santo, santo, santo. Há um fato interessante na Bíblia que nós precisamos entender. Sempre que a Bíblia fala sobre santidade de Deus, está falando de algo que prepara para os seus demais atributos. É muito comum a gente falar assim, o santo amor de Deus, a santa paz que Jesus Cristo nos dá, a santa misericórdia do Senhor, as santas bênçãos que Deus nos dá. É muito comum você usar a palavra santo antes de um atributo de Deus, ou de um fato de Deus, ou de uma ação de Deus, porque a santidade de Deus é isto que permeia, que marca, que dá fundamento para tudo que vai agir e fazer na presença de Deus. É como se fosse, o texto ilustra de um modo muito claro essa santidade, quando o querubim começa a falar de santo, 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 aquele local, aquele templo se enche de fumaça, diz o texto, no sentido de que a santidade de Deus encobre toda aquela realidade, mostrando que todos os atributos de Deus estão relacionados naquele momento. Isaías não está sentindo só a santidade no sentido de pureza, justiça e verdade de Deus. Ele está sentindo paz, ele está sentindo a misericórdia, ele está sentindo principalmente o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E eu creio que Isaías ficou de tal modo contaminado com o amor de Deus, que aquilo enaltece e engrandece a sua própria presença ali, sentindo gratidão, gratificação de estar naquele lugar. Lugar santo, 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 lugar da presença de Deus, onde não só um ou outro, mas todos os atributos de Deus se apresentam diante de Isaías. E do mesmo modo, Deus quer fazer um encontro mostrando os seus atributos para nós. Um amor que emerge, um amor que exalta, um amor que faz nós submergirmos naquela certeza de que Deus está agindo ali, está presente, e isso traz gratificação e alegria do Espírito Santo ao nosso coração. Irmãos, nesse sentido claro e pleno, nós precisamos entender que quando Isaías também sente esse amor, ele quer louvar a Deus, ele quer fazer como o querubim ali, ele quer dizer santo, 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 ele quer cantar, ele quer glorificar a Deus, mas ele não consegue. Ele não consegue falar, ele não consegue cantar, ele não consegue nem balbuciar, exclamar. Por quê? Ele diz, ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e impuros são os lábios também do meu povo. Amados, nós temos aqui uma lição preciosa para nós. Quando nós estamos diante do amor de Deus, quando nós percebemos a presença de Deus, quando nós temos uma experiência de vida e de intensidade com Deus, Deus nos faz também ter um encontro conosco mesmo. O encontro com Deus faz com que eu tenha um encontro comigo mesmo. Essa é uma das regras de Deus. Você se encontra comigo, mas você também se encontra com você mesmo. E esse encontro de Isaías, de olhar para Deus, é perceber que ele é um homem pecador, um homem ímpio, um homem que, apesar de ter todo o atributo de Deus, dons de Deus, ministérios de Deus, Deus está dizendo a ele da sua santidade, e esta santidade permeada de amor nos leva a entender que se eu quero viver intensamente esse amor, necessariamente isso passa
pela busca de uma reconciliação plena, de um pedido de perdão dos meus pecados. E o pedido de perdão é fruto de lábios que confessam seus pecados. Confessar é um ato de arrependimento. É alguém que olha para Deus e percebe que a si mesmo não é digno e não tem a condição mínima de estar diante de Deus. E por isso eu confesso, eu me arrependo, eu declaro a Deus: ai de mim, porque eu não consigo cantar a Ti o meu louvor, porque dentro de mim eu estou contaminado pelo meu pecado. Às vezes o cristão vai dizer: mas eu consigo. Eu vou na igreja e às vezes eu estou em pecado, mas eu consigo cantar, eu consigo louvar, eu consigo fazer um monte de coisas. Mas o que nós olhamos para esse texto de Isaías é que a realidade de encontrar a Deus nos leva necessariamente a uma integridade de pessoa, de persona, de ser. O meu ser não fica fragmentado, não fica dividido. Eu não sou alguém quando Deus não está presente e eu sou alguém quando Deus está presente. Eu não sou alguém quando os meus irmãos estão presentes e eu sou outra pessoa quando eles não estão presentes. Eu vivo uma vida de dignidade porque eu tive e tenho um encontro com Deus e esse encontro me faz ver a glória de Deus através da sua santidade. E essa santidade demonstra o amor de Deus. E o amor de Deus é um convite tão maravilhoso, tão bendito, tão especial, tão prodigioso, que me leva necessariamente a declarar: ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Amados, como fazer as coisas de Deus são importantes, mas mais importantes é o porquê eu quero fazer. E porque eu quero ter uma vida de santidade para ter o encontro do amor de Deus, mergulhado no amor de Deus, e porque eu quero pedir e confessar e me arrepender do meu pecado, e buscar santidade, este como então passa a ser validado por Deus e tem vida. Porque quando a gente começa a fazer os como sem os porquês, não tem vida, dura uns meses, dura um tempo, mas depois a coisa vai declinando, vai caindo, porque não tem sustentação. A sustentação deste voo com Deus é um Deus que sopra, o Espírito Santo que sopra vida, sopra santidade, sopra amor, sopra comunhão com Deus, de modo que então me dê sustentação e eu possa conviver nessa realidade. Agora, quando eu vivo só no como, eu vou lá para cima e de repente eu começo a declinar, a cair, a desgostar, a não ter mais a intensidade. Eu vou aterrissando e volto para a minha vida como ela era. A vida espiritual de muitos crentes é que nem dieta. Ele tem 1000 regras, 1000 formas de dieta, mas você sabe que dieta não é o seu dia a dia. Quando você volta depois da dieta, as coisas não são mais do mesmo modo. Também assim é na vida espiritual. Eu não posso inventar roteiros ou ter roteiros de uma melhor vida espiritual se eu não tenho o porquê que eu devo realizar as coisas com Deus. Por isso, meu amado irmão, esta santidade de Deus, essa manifestação de atributos que transcendem a presença do próprio Deus em nós, faz com que nós tenhamos um encontro com Deus, e esse encontro nos leva ao encontro conosco mesmo, e esse encontro conosco mesmo nos leva a uma vida plena para poder continuar a andar na presença e em encontros contínuos, constantes de companheiro, de companheirismo com Deus. Viva isso com intensidade, viva isso com amor, viva isso com graça, busque isso intensamente e profundamente, e nós teremos uma nova realidade em 2021, não somente um novo ano, mas novos atributos, uma nova fé, uma nova esperança, uma nova ação, mesmo que em meio a tantas dificuldades, o Senhor há de agir e estar conosco e nos dar a condição de viver com Ele plenamente. Faça isso para a honra e glória de Jesus, o nosso grande Deus, Deus de comunhão e fé e graça.
Isaías, portanto, foi convidado a mergulhar no amor de Deus. Isso é maravilhoso. Nós somos convidados a mergulhar no amor de Deus. Quando Jesus foi perguntado quais são os principais atributos, o que é o principal da lei, o que de toda essa estrutura religiosa, de tudo que nós fazemos, as denominações, as regras, as leis e tudo mais, e Jesus ficou olhando assim, nossa, quanta coisa fizeram em meu nome. E o homem pergunta, mas de tudo isso que eu estou falando, o que realmente é a essência? Jesus diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. De tudo isso está resumido a palavra dos profetas, das leis, e do que eu estou fazendo aqui, Jesus estava declarando. Isso é sinal para nós. Se nós queremos viver outras realidades, nós precisamos antes viver o essencial, a raiz, o cerne, o centro, o amor de Deus que nos contamine. E sem o amor de Deus nós não conseguimos amar o nosso próximo. Como nós vamos fazer ações de amor ao outro, de amor aos nossos vizinhos, de amor aos nossos irmãos, de amor à nossa família, de amor a este país que tanto necessita do amor de Deus? Como nós podemos fazer se nós não temos este encontro com Jesus e mergulhados no seu amor? Verdadeiramente eu sou cativado, sou convidado, sou convocado por este amor a viver intensamente a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isaías estava contaminado com o amor de Deus. E a sua resposta a Deus é uma resposta ao amor de Deus. O amor de Deus é sempre alcançar mais um, mais o outro, mais o próximo, aquele que falta, aquele que não faz parte, aquele que é família de Deus, mas não foi agregado, aquele que é ovelha, mas não está no aprisco, aquele que é necessário para fazer parte do grande projeto de Deus. Há um único projeto de Deus na história hoje, é a Igreja de Jesus Cristo. A igreja nunca foi tão combatida, tão destruída como atualmente, porque é o grande projeto de Deus para a história. Não é Israel, nós não temos mais Israel, o povo de Deus, como o Antigo Testamento. Nós temos o Novo Testamento, onde Deus conduz um povo a uma nova realidade, a uma nova aliança. Este é meu sangue, sinal de uma nova aliança, o que nós declaramos a cada mês na Santa Ceia ou em outros momentos de ceia, porque esta nova aliança é uma nova aliança de um povo, conforme Efésios diz, que foi retirada toda a barreira entre o judeu e o ímpio, entre aquele que está afastado, entre o grego. Todos são agregados diante do amor de Deus, porque o amor de Deus nos dá esta referência, essa massa, ele nos dá essa consistência para que verdadeiramente nós possamos amá-lo e viver esse amor para com o outro. O amor ao próximo é consequência de eu estar contaminado, encharcado pelo amor de Deus. Preste atenção nisso. Nós só vamos fazer evangelização, nós só vamos fazer diaconia, nós só vamos viver em comunhão, nós só vamos fazer todas as demais atividades que a igreja pode fazer, deve fazer e busque fazer, se nós estivermos verdadeiramente encharcados pelo amor de Deus. Se não serão apenas os como. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer um evento. Como vamos fazer isso? Vamos fazer um culto. Como vamos fazer isso? Vamos fazer uma aula. Como vamos fazer isso? Vamos fazer uma reunião. Nós não estamos preocupados do como, mas o porquê nós queremos fazer. Se nós fazemos porque nós estamos contaminados, encharcados pelo amor de Deus, verdadeiramente Deus está nisso. Deus está nesse negócio, Deus está nessa trama, Deus está nessa conduta, Deus está nessa comunhão, Deus está à frente, Deus está conosco e Deus está nos indo conosco nesta caminhada, nesta jornada de nossa vida, porque estamos como Isaías, cheios, repletos, contaminados, encharcados pelo amor de Deus. Eu estou gravando esse culto aqui, está um calor imenso onde nós estamos. Eu e a Aline aqui estamos passando bastante calor. E o amor de Deus é esse encharcado. Eu estou pingando de suor. Porque isso faz com que nós tenhamos uma visão do amor de Deus.
querendo ou não, estando no calor, você vai estar encharcado. E se nós estamos no amor de Deus, verdadeiramente nós estamos encharcados, estamos cheios, repletos desse amor em Cristo Jesus. E quando então Deus fala com Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta de Isaías é uma resposta de alguém que está contaminado pelo amor de Deus. Ele não respondeu aquilo porque ele estava com medo de Deus. Ele não respondeu aquilo porque a santidade de Deus ofuscava a sua mente e seus olhos. Ele não disse aquilo porque ele queria agradar a Deus. Ele não fez aquilo porque, bom, já que eu sou profeta, né, Deus me colocou nessa atribuição, esse é o meu cargo, então como profeta, então eu tenho que responder isso, porque Deus quer ouvir isso. Não é essa a atitude de Isaías. Isaías responde a Deus, porque ele está encharcado pelo amor de Deus. E este amor é tão profundo, tão belo, tão maravilhoso, tão fantástico, tão admirável, que Isaías então diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto, irmãos, foi usado e ainda é usado muito em missões transculturais. Eu me lembro que inclusive numa das igrejas que eu fui enviado, e no presbitério de Ipiranga, que também me enviou, quando eu fui para a obra missionária, usou esse texto. Mas é uma questão muito interessante que nós temos que ressaltar nesse texto. Isaías não foi chamado para ir para outra nação, para outro povo, para uma missão transcultural, para ir para outra cultura, para outro local. Ele foi chamado para ir para o seu próprio povo, para o próprio vilarejo no qual ele morava, para as pessoas as quais ele conhecia. Ou seja, a obra de Deus começa onde nós estamos. A obra de Deus é um chamado para mim, dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações, dentro dos meus dons, das minhas aptidões, mas pelo amor de Deus eu sou convidado a fazê-lo para a honra e glória do Senhor, como demonstração, como gratidão pelo precioso e profundo amor que Ele tem demonstrado para mim. Por isso, meu amado irmão, às vezes a gente lê esse texto e fala assim, isso não é para mim, isso é para pessoas especiais, pessoas chamadas, com um chamado muito especial. Isaías era uma pessoa simples, foi chamado para o seu próprio povo para fazer aquilo que ele já sabia fazer, que era ser profeta. Por isso Deus te convida em 2021 a ter um encontro com Deus, a estar mergulhado no amor de Deus e mais do que isso, a fazer as coisas que Deus tem proposto na sua vida aqui mesmo. Com as crianças, com os adultos, com os idosos, com os adolescentes, com toda a vizinhança, com Paulo Silas, nos ministérios que Deus me deu. Se eu não tenho, então, Senhor, me fala, me conduz, me ajude, que a igreja me ajude a encontrar a minha ação, meu ministério. Eis-me aqui, eu estou disponível para pôr um café, eu estou disponível para descascar algo para a cozinha, eu estou disponível para varrer o chão, eu estou disponível para dar uma aula, eu estou disponível para pregar, eu estou disponível para a evangelização, eu estou disponível para a comunhão, no culto, nos momentos de adoração, de festa, de celebração. Eu quero estar com o povo de Deus, porque o povo de Deus também é biblicamente um encontro com Deus. Quando nós estamos em culto, quando nós estamos juntos, nós estamos celebrando a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Nós temos que ter este ato de fé, de que quando eu vou para a igreja, para uma reunião, para um encontro, para um culto, para a escola dominical, seja o que for, Jesus Cristo está presente ali junto comigo. Minha atitude, meu coração, minha vida demonstra a minha espiritualidade com Deus, quando eu estou de encontro com os meus irmãos. E isto é importante porque a própria Bíblia é usada numa simbologia, numa figuração de que ela é o corpo de Cristo. Quando eu e você estamos juntos, nós estamos corporificando a presença de Jesus Cristo em nosso meio. E devemos confessar como Isaías, ai de mim, e declarar quantas vezes nós não damos importância a isso em nossa vida.
Quantas vezes nossa atitude não é uma atitude de viver plenamente o encontro com Jesus através da minha igreja? A nossa igreja será muito diferente em 2021 se eu e você tivermos esse compromisso, essa verdade, esse desejo, essa visão plena de um Deus magnífico, sublime, maravilhoso, e que, porque então temos um encontro com Ele, nós desejamos fazer obras que agem em graça, gratidão e bênção para o outro. Seja esse, meu amado irmão, o nosso desejo, nossa oração, nossa leitura da palavra de Deus, nossa visão do reino de Deus, evangelização, comunhão e diaconia. Continuamos nessa visão. 2021 está aqui para que então a igreja seja plena e verdadeira para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe, te conceda uma plena comunhão com Ele e durante esta semana medite profundamente nesta visão para que o Senhor fale e continue a falar conosco e encontre a nossa vida mediante esses encontros de fé e esperança, para que então vivamos intensamente encharcados o amor de Deus. Deus te abençoe assim. Amém. Senhor,
você então uma plena semana repleta, consagrada da presença, do amor, da graça de Deus, que este encontro diário, vivo, possa ser pleno na sua vida, na vida de nossa igreja, para a honra e glória de Jesus. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Música